Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, Ação de Graça. O título hoje é Ação de Graça, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, como sempre, pelo dia, que Ele nos deu, pelo maná espiritual e o maná físico, amém? Muito bom. Ação de graça, vamos entender isso na Bíblia. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor tem concebido a mim e meus irmãos e pelas tuas santas palavras, Senhor. Porque é refrigério para os meus ossos e para os meus irmãos e minhas irmãs e é saúde para o nosso corpo. Bendito seja as tuas palavras sussurradas no nosso ouvido e transmitidas para o nosso coração. Graças te damos, com o poder do Espírito Santo nos ajudando. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Amém. Muito bem. Ação de graça. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, versículo 3 e 7, está escrito assim. Vamos ler. Primeiro, meus queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, estamos estudando agora 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 à frente, até o 7 nós vamos ler. Fala assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e Deus de todas consolação. Já no primeiro verso, aqui nos conforta muito meu coração e o teu, meu querido irmão, saber que o seu Pai Celestial é o Pai da misericórdia e da consolação, e são novas cada manhã, como fala em Jeremias. Amém, Então ele continua e ele fala assim, versículo 4, e ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como a consolação como que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus nos conforta de toda consolação, E é por isso que nós, tendo isso, nós consola também aqueles que estão aflitos. Paulo deixa bem claro, essa misericórdia de Deus cada manhã, são a causa de não sermos consumidos também. Porque ele continua, ele fala aqui, Ele fala, nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, Como a consolação, como que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você está vendo? Assim transborda também a nossa consolação para com o próximo, tá? Essa é a misericórdia de Deus, tá? De cada manhã, tá? São a causa de nós sermos, essa misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, tá? Aqui fala, Deus da consolação fala, Quanto mais você é consolado por Deus. Quanto mais você é consolado por Deus, você também, meu querido irmão, minha querida irmã, pode consolar os seus irmãos também. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? Você também pode consolar as pessoas também. Quanto mais
você sendo consolado por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo nos consolando, nosso Deus nos consolando, você também adquira consolação para o seu próximo, tá? Quanto mais você consola e é consolado por Deus, você também pode consolar os seus irmãos. Você que sofre, né, pode entender o que estão sofrendo também. Nós que sofremos, pode entender as pessoas que estão sofrendo também. Você está entendendo? Então, você que passou por uma angústia, você pode entender melhor o sofrimento dos seus irmãos, também que estão passando angústias. Você pode consolar porque você foi consolado. Então, você tem o direito de consolar porque você foi consolado. Você adquiriu a consolação do Deus Pai Todo-Poderoso. Você adquiriu a consolação de outro irmão que também anda consolado por Deus. Meu irmão, Paulo deixa bem claro, né? As ações de graça. Você pode consolar porque você foi consolado. Queridos, Paulo suportou com paciência as aflições, sabia? Tá? Por isso ele poderia, né, aconselhar os nossos irmãos, até a paciência de Paulo era muito grande, tá? Ter paciência também na tribulação, como está no verso 7. Ele fala aqui, ó, né? A nossa esperança ao respeito do vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Veja só o que Paulo está dizendo aqui, né? Deixando bem claro para nós, né, queridos? Paulo suportou com paciência as aflições, por isso ele poderia aconselhar os nossos irmãos a ter paciência na tribulação, como está no verso 7. Meu querido, se você sofre por Cristo, você também vai ser consolado por Cristo. Viu? Você não está abandonado. Você não é órfão. Você tem pai, meu querido irmão. Tá? Eu vou repetir. Se você sofre, né? Viu, meu querido? Se você sofre por Cristo, você também vai ser consolado por Cristo. Você vai ser recompensado, viu? O consolar de Cristo é te dar recompensa, tá? Você vai ser consolado, tá? E passa a ter a recompensa de Cristo Jesus, do nosso Deus, tá? O consolo que Paulo recebeu foi usado para consolar os irmãos. A gratidão de Paulo se concentra no consolo que Deus concede aos que sofrem. Paulo sofreu muito, tá? Se somos atribulados, disse Paulo, é para consolo e salvação de vocês. Isso, ele fala, é amor puro, tá? Quando o livro de 1 Coríntios, aí, capítulo 1, versículo 8, até o 11, ele fala, vamos ler o 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nós sobreveio na Ásia, porquanto fui acima das nossas forças. Paulo fala, foi acima da minha força. E a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo falou, não foi fácil. Tá? Aí ele fala, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confirmamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo queria aqui que todos soubessem da tribulação que ele estava enfrentando na Ásia.
Paulo queria que o povo soubesse. Pois que fomos, né, sobremaneira agravado, mas do que podíamos suportar, Paulo disse, tá? De modo tal que até a vida, né, desesperávamos. Paulo foi muito, né, atribulado. Paulo foi muito atribulado, muito perseguido, meu irmão, tá? Muito perseguido. Ele disse, até mesmo além do que eu poderia suportar, foi o que nós lemos aí. Paulo fala, até mesmo do que eu poderia suportar. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual, verso 10, o qual nos livra e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará ali, né? Paulo está falando de Jesus, né? E continuará ali, né? Vibrar-nos, né? Ajuntando-nos também vós com as vossas orações, os vossos favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito pelos benefícios que nos foi concedida por meio de muitos. Paulo está agradecendo as orações que faziam para ele, né? Paulo bem firme, agradecendo aí, meu querido irmão, né? Paulo queria que todos soubessem da sua tribulação que ele estava enfrentando na Ásia, pois que fomos, né, sobremaneira agravado mais do que poderíamos suportar, de tal modo que até, né, a vida desesperamos. Paulo foi muito atribulado, né, perseguido, que nem nós falamos. Você pode suportar todas as suas provações, meu irmão, tendo confiança, né? E vamos dizer, tendo confiança e se agarrando na mão de Cristo, se agarrando na mão de Deus. Você pode suportar que nem Paulo suportou. Paulo se agarrou na mão de Cristo. Entendeu? Meu querido irmão, nós poderíamos dizer que Paulo foi o que mais sofreu por amor a Cristo. Nós poderíamos dizer isso. Tá? Ele também foi o que mais perseguiu também a igreja de Cristo. Viu? Paulo fala da gratidão de oração, que nem nós lemos na Bíblia aí, feita para ele. Tá? Queridos, Deus se vale das aflições, sabia? Deus se vale das aflições, para nos ajudar a ensinar a confiar mais nele. É isso aí, meu querido irmão. Deus se vale das aflições, para poder nós confiar mais nele. Tá? As dificuldades da vida podem nos conduzir, né, à maturidade espiritual. Estamos sendo provados no fogo do orive. As aflições nos empurram para pertinho de Jesus. Sabia disso? As aflições nos empurram para perto de Jesus. Quando você está com uma aflição, você corre para onde? Né? Agora, o que tem ajudado você a lidar com o sofrimento? Né? Que de uma forma ou de outra, todos enfrentamos. O que tem? Eu vou repetir. Né? O que tem ajudado você a lidar com sofrimentos que de uma forma ou de outra, todos enfrentamos? O que ajuda você a lidar com os sofrimentos, meu querido irmão, minha querida irmã? O quê? Como? Porque sofrer, todos nós sofremos. Tá? Não há ninguém que ame a Cristo Jesus
e que se entregue a Jesus Cristo, não há ninguém, tá? Que seja resgatado por Jesus e que não atravessa o vale da sombra da morte. Não há ninguém. Aqui onde vivemos, meu irmão, por que que nós... o que ajuda você a lidar com os sofrimentos? É isso aí. Ninguém, não há ninguém que não passe por tribulação. Tá? Não há ninguém que ame a Jesus Cristo e que se entregue a Jesus Cristo. Não há ninguém que seja resgatado por Jesus Cristo e que não atravesse o vale da sombra da morte. Aqui onde vivemos, meu irmão, ainda não é o céu. Não é o céu ainda. Aqui é um campo de batalha entre o bem e o mal. Um campo de batalha, Cristo e Satanás. E nós estamos no meio do conflito também, tá? Batalha entre o bem e o mal. E nós colocamos também a ser do lado de Cristo. Por quê? Porque Cristo já venceu, meu irmão, ele já deixou escrito. Ele é o vencedor. Você vai ficar do lado do perdedor? Qual é o teu problema, então? Tá maluco? Meu querido irmão, Jesus já disse. Jesus ganhou todas as batalhas contra o mal, que é Satanás. E falou que nos últimos dias vai ganhar também, já está escrito. Essa é a raiva de Satanás. Que nós não pronunciamos isso para as pessoas. Por isso que eu falo para você, dá um like, dá um joinha, mostra isso para as pessoas. Satanás não quer que você mostre isso para as pessoas, porque ele é um perdedor. Já perdeu a batalha. Jesus já deixou escrito que ele vai virar cinza debaixo dos nossos pés. Nunca mais vamos se lembrar dele. Queridos. Então, meu irmão, nós temos que ficar do lado de quem? Do vencedor, claro. Aqui, onde vimos, ainda não é, onde nós vivemos, meu irmão, não é o céu ainda, tá? Aqui é um conflito entre o bem e o mal ainda, tá? Que nós colocamos ao lado de Jesus, porque ele é vitorioso. Aleluia. Creia nisso, meu querido irmão. Creia nisso, minha querida irmã. Aleluia. Meu irmão e minha querida irmã, ação de graça. Dá para falar nisso daqui um mês. Mas a lição continua, tá? Simplicidade e sinceridade é o próximo estudo. Simplicidade e sinceridade é o próximo estudo. Amém? Muito bom, né? Meu irmão, batalhas e sofrimento nós teremos sempre. Paulo enfrentou isso e falou que se não tivesse agarrado na mão de Jesus Cristo, nem ele suportaria. Mas nós estamos agarrados com Cristo. Você também está. Esperando ele voltar para ir para a nova terra e novo céu. Amém? Até amanhã, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Simplicidade e sinceridade é o que nós vamos ver amanhã. Tá bom? Tchau, pessoal.